Olá a todos, eu sou a professora Selma Carlotto, eu sou autora de várias obras, sou pesquisadora, sou pós-doutora em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tenho também doutorado, mestrado, inclusive um dos doutorados é em Engenharia da Informação e Inteligência Artificial, mas fazendo toda a conexão com a área também jurídica de proteção de dados, legislação antidiscriminação e com a ética, um tema tão importante no dia de hoje quando a gente está falando de riscos a direitos humanos e fundamentais por parte de pessoas não éticas, inclusive riscos quando a gente está falando de inteligência artificial e novas tecnologias, porque quando a gente fala de IA, quando a gente fala de inteligência artificial, na verdade, eu falo que a inteligência não é artificial, porque a inteligência que está por trás da máquina é que muitas vezes vai criar ou causar estes vieses discriminatórios. Que isso? Porque no aprendizado de máquina, você vai replicar padrões. O algoritmo vai ser treinado com informações de situações anteriores, como de um recrutamento anterior, na verdade, não de um, né, de vários recrutamentos, informações de anos de recrutamentos, onde muitas vezes a gente teve práticas discriminatórias. E esses dados vão alimentar o algoritmo durante o trabalho. Seria o treinamento e a validação. E quando ele vai para teste, ele já aprendeu a discriminar. Principalmente, a gente tem vieses históricos. Na literatura, temos mais de 20 tipos de vieses, mas principalmente em virtude de vieses históricos que a gente tem quando a gente fala de relações de trabalho, quando nós falamos de questões sociais, a gente tem replicados estes padrões. Porque, como no caso da Amazon, a Amazon, ela treinou o algoritmo com dados de processos seletivos anteriores, de 10 anos. E estes dados continham práticas discriminatórias, muitas vezes não percebidas até pelos seres humanos. E o algoritmo, ele é muito mais preciso, ele vai entender que se você não contratava tantas mulheres quanto homens, não é para contratar mulheres. E aí, do noticiado em vários jornais, principalmente que digitais, no mundo atual, é que o algoritmo da Amazon era sexista, porque ele discriminava mulheres candidatas a relações de trabalho. E é isso o que acontece quando a gente está falando de inteligência artificial por meio do aprendizado de máquina e até aprendizado profundo, né, que aqui sem me aprofundar nessa temática dentro da engenharia. Resolver. A questão é que o risco é tão potencializado que a gente pode ter discriminação, inclusive, aqui aplicando de forma mais acentuada a teoria do impacto desproporcional, formas de discriminação indireta, porque o algoritmo ele vai associar proxy discrimination, vai ligar um atributo que você não está tratando a outro atributo. Então, nesse caso, a gente acaba tendo um risco maior se a gente trata dados por meio de inteligência artificial do que quando a gente fala de tratamento por pessoas humanas. Por isso, a importância da revisão, inclusive, de um tratamento automatizado por pessoas naturais. Poderia ser um paradoxo, porque se a gente for pensar, quem causou a prática discriminatória? Foram os seres humanos. Só que, ao mesmo tempo, os seres humanos devem revisar os tratamentos que foram exclusivamente automatizados por meio de algoritmos de IA, de inteligência artificial. A gente está falando aqui de seres humanos que a gente espera que sejam seres humanos éticos. Mas como a gente alcança essa cultura, né, de ética, respeito aos valores, dignidade da pessoa humana dentro de uma empresa? Isso até, inclusive, vou falar para vocês que a metodologia é a mesma, seja quando a gente fala de uma relação de trabalho, como quando a gente fala de compliance anticorrupção. A gente precisa, para isso, de conscientizar principalmente, treinamentos, conscientização, ações educativas para mudar a cultura dentro da empresa. E assim, com treinamentos, a empresa vai falar: olha, a gente não aceita que nossos
representantes, empregados, desrespeitem seus colegas, desrespeitem direitos humanos, pratiquem assédio, discriminação, e assim a gente consegue mudar a cultura. Mas é muito importante o comprometimento sempre da alta administração, sendo este o primeiro dos parâmetros, inclusive, do compliance anticorrupção, decreto 11.129, o novo decreto que regulamenta a lei anticorrupção. Então, a gente precisa de mudar a cultura. Compliance é conformidade com normas, mas não apenas. Ele inclui uma mudança aqui de cultura empresarial. Para respeito, no nosso caso, no tema da pesquisa que me foi incumbido, de direitos humanos e fundamentais. E nesta situação, além dos treinamentos, precisamos também de normas de conduta. Normas de conduta para explicar o que é assédio, o que não é assédio, o que é discriminar, e nessa situação, passarmos esta informação para os trabalhadores. Em conjunto com os treinamentos, a gente vai alcançar um resultado aqui de prevenção, pilares do compliance, seja trabalhista, seja o geral, artigo 56, inclusive do decreto 11.129, prevenir, detectar e reparar. A gente previne por meio de treinamentos, normas de conduta, e, ao lado destes, códigos de conduta, e também os canais de denúncia. As normas de conduta pode ser uma política, pode ser um código de conduta com capítulo, né, de combate ao assédio e outras formas de violência, ao lado de capítulos também sobre compliance anticorrupção, entre outros, ou uma norma específica, com regras de conduta de combate ao assédio e outras formas de violência. E aí, precisamos também de canais de denúncia, mas canais de denúncia independentes para detectar e tratar a denúncia, inclusive aplicar para corrigir, se necessário, sanções disciplinares aos responsáveis diretos e indiretos pelos atos de assédio e outras formas de violência. E hoje, sempre, eu, na verdade, insisti nas minhas pesquisas da necessidade destas ferramentas. Inclusive, já da minha dissertação de mestrado da USP, o Compliance Trabalhista e Efetividade dos Direitos Humanos dos Trabalhadores, eu trouxe essa temática. E hoje, finalmente, a gente tem uma lei, a 14.457 de 2022, que traz essa obrigatoriedade no seu artigo 23 para empresas com CIPA, que hoje é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio. Mas eu falo que não só estas empresas devem ter estas ferramentas, porque se não existe risco, às vezes a gente tem ações por conta de assédio, até do Ministério Público, em virtude de práticas de assédio em empresas que não têm CIPA. Então, é importantíssimo todas as empresas possuírem estas ferramentas de compliance trabalhista, para assim a gente coibir, evitar estas práticas, assim a gente ensinar, conseguir conscientizar e mudar a cultura dentro da empresa. E os canais de denúncia têm que ser independentes, isso é muito importante. Inclusive, um ponto, o artigo 23, inciso 2º, ele não fala ter canais de denúncia, ele fala que a empresa tem que ter aqui os procedimentos de investigação e assegurar que não haja retaliação. Para isso, a gente precisa de canais independentes, pessoas que sejam íntegras também, componentes independentes, participando desta investigação, sempre garantida a confidencialidade. E a própria lei traz, dentro dos pilares prevenir, detectar e corrigir, sanar ou reparar do compliance, também no inciso 2º, junto aos canais de denúncia, que, identificadas práticas de assédio e outras formas de violência, deverão ser aplicadas sanções disciplinares para os responsáveis diretos e indiretos pelos atos de assédio e outras formas de violência. Desta forma, com estas ferramentas, a gente consegue começar mudando a cultura empresarial, diminuindo cada vez mais, de forma crescente, as práticas de assédio e discriminação dentro da empresa. E isso vai repercutir nos dados também, que passam a ser dados mais éticos dos algoritmos de inteligência artificial. Principalmente a gente conseguindo reduzir os riscos de vieses históricos. Não obstante, temos também vieses por falta de amostras, como acontece quando a gente fala de
reconhecimento facial. No caso do oxímetro, teve uma situação que o algoritmo, porque quando a gente tem menos dados de uma etnia, a gente tem um risco maior de taxa de erro e diminui a acurácia. E o algoritmo aqui, quando a gente está falando de oxímetro, ele estava performando pior em pessoas negras do que em pessoas de etnia branca. Ou seja, um viés discriminatório aqui por falta de amostras. Nós temos mais de 20 tipos de vieses na literatura. Eu convido vocês a pesquisar, a ler, e aqui contem sempre com a minha contribuição. Muito obrigada.